Nossa palestra singela, vocês já veem ali em slide, é uma profunda reflexão. Refletirmos mesmo, porque há alturas nas nossas vidas em que as coisas se proporcionam de tal maneira e calam fundo naquilo que é o nosso íntimo, que nos obrigam mesmo a ponderar nas coisas como elas são e, sobretudo, como a nossa doutrina ensina. Para nos fortalecermos, para ficarmos com mais certezas, para ficarmos com convicções, não ficarmos por apenas aquilo que se diz na casa espírita. Não, aquilo que o nosso coração sente. A doutrina ensina, mas nós temos que alicerçar esses conhecimentos através do nosso próprio sentimento, do nosso íntimo. É indispensável. O Prémio Nobel da Literatura de 1913, Rabindranath Tagore, indiano de nascimento, mas vivendo nos Estados Unidos muito, ele diz uma frase monumental: além dos horizontes, Deus chama-nos e aguarda-nos num incêndio de felicidade sem fim. É quase um poema. Deus aguarda por nós, nós sabemos, criou-nos e sempre está aguardando por nós. E quanto mais perto nós pudermos chegar dele, de certeza absoluta que mais felizes nós estaremos e nós seremos. Então eu gostava que esta nossa palestra de hoje seja uma homenagem, como tributo, a todos quantos do corpo já se libertaram. Todos os que passaram por esta casa e que se libertaram dessa prisão corporal, que isto seja uma homenagem para todos eles. Allan Kardec, no seu túmulo, em Paris, no Père Lachaise, tem uma frase extraordinária no frontão de uma enorme pedra, porque o túmulo é um dolmen, que nós sabemos que é um monumento megalítico dos celtas, e lá está, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Morrer, renascer, para que nós consigamos fazer o nosso progresso. Então nós sabemos que quando é ceifada a vida física de um ente querido, a dor é pungente, a dor avassala-nos, sem dúvida. Sejam os nossos pais, filhos e irmãos, os nossos cônjuges, avós, quaisquer outros familiares ou até mesmo aqueles amigos que são fiéis. Porquê? Porque é um sentimento de perda e é natural que seja assim, pois é o amor puro falando mais alto. Mas não podemos esquecer outras coisas também. O nosso corpo está emprestado. É-nos emprestado por um tempo. Não é nosso. E se virmos bem, não podemos nunca perder o que não temos. Será assim ou não? É assim. Para diminuir a dor, nós só temos de evidenciar uma coisa. Evidenciarmos a imortalidade da alma. Entendendo que não perdemos ninguém. Simplesmente nos separamos temporariamente. O amor não morre junto com os corpos. O amor pré-existe e sobrevive ao corpo. Quantos de nós nos encontramos na reencarnação porque já nos amávamos atrás? Quantos de nós nos reencontraremos à frente depois de perder o corpo porque o nosso amor continua? É um facto já indesmentível esta verdade. Outro grande homem, Victor Hugo, quando morreu no século XIX, era um homem de tal forma importante no conceito que lhe era dado, que ele no seu funeral arrastou 2 milhões de pessoas em Paris. 2 milhões de pessoas. Este homem foi um defensor dos oprimidos, divulgador profundo
do ensino e da educação. E deixou textos inéditos que, por sua vontade expressa, só foram publicados após a sua morte. Sabemos, inclusivamente, que do outro lado da vida ele continua trabalhando na escrita, trazendo os seus escritos à psicografia de alguns médiuns, como o caso de Divaldo Pereira Franco. Tem mais do que um romance de Vítor Hugo psicografado por ele. Ele, num desses escritos, Vítor Hugo, fala do homem e da imortalidade, traduzido assim nestas palavras: a morte não é o fim de tudo. Ela não é senão o fim de uma coisa e o começo de outra. Na morte, o homem acaba e a alma começa. Eu sou uma alma. Bem sinto que o que eu darei ao túmulo não é o meu eu, o meu ser. O que constitui o meu eu irá além. A alma tem sede do absoluto, e o absoluto não é deste mundo. É, por demais, importante para ser coisa da terra. O mundo luminoso é o mundo invisível. O mundo da luz é o que nós não vemos. Os nossos olhos carnais só veem a noite. A morte é uma mudança de vestimenta. A alma que estava vestida de sombra vai agora ser vestida de luz. Porque a morte é uma continuação. Para além das sombras, estende-se o brilho da eternidade. As almas passam de uma esfera para outra e tornam-se cada vez mais luz. Aproximam-se cada vez mais e mais de Deus. Aquele que dorme e desperta, acorda e vê que é homem. Aquele que é vivo e morre, desperta e vê que é espírito. Extraordinário o que este homem nos deixou, este legado, que nos fala deste modo tão bonito das nossas várias oportunidades reencarnatórias, do ir e vir constante. E é isto que a nossa doutrina dos espíritos nos ensina. O falecimento de uma pessoa amada não é uma verdadeira desgraça, pois, em verdade, morrer não é acabar. Não é consumir-se somente, mas libertar-se. Então, diante dos que partiram, nós temos que assumir um compromisso, e muito importante, o compromisso de nos prepararmos para o reencontro com eles na vida espiritual. É um compromisso muito importante, porque se não nos prepararmos, provavelmente não nos vamos rever, não nos vamos reencontrar. Se houver desfazamento naquilo que é o plano individual de cada um, se o plano não for igual, nós não nos vamos reencontrar. Porque um estará vibrando em determinado ponto, o outro estará vibrando noutro. E não há encontro. Então temos que assumir este compromisso. E até lá, até esse reencontro, são incontáveis as oportunidades de contacto. Porque entre os dois lados da vida, estes contactos acontecem muito. Cheryl Hogan, uma enfermeira, ela é uma sobrevivente de uma doença oncológica e narra-nos um episódio lindíssimo que nos vai comprovar precisamente o que dissemos. Após a confirmação da sua doença, ela tinha apenas 20 anos, era uma jovem. E naquela altura surgiu a comum ideia para muitos dos que enfrentam estas realidades, surgiu-lhe a ideia do suicídio. E no momento que poderia ter sido um momento fatídico, ela, sem saber porquê, levou a mão ao bolso e retirou um quadrado de pano, um quadrado branco, de algodão, um lenço, para enxugar as lágrimas. E ela lembrou-se que aquele lenço
tinha sido um presente do seu pai. Algo pessoal, algo que era dele mesmo e que lhe fizesse sentir que sempre estaria com ela, sobretudo nos momentos difíceis. E aí a esperança renasceu. Foi como que um acordar para uma realidade que ali estava presente. E em função do ato de ter puxado aquele lenço e de se ter lembrado do seu pai, ela decidiu viver. 3 anos mais tarde, é o pai dela que adoece gravemente. Numa altura em que ela está no aeroporto e no meio de um mar de gente, de uma enorme multidão, como nós sabemos, nos aeroportos, ela decide comprar um presente para o pai. E viu uma linda caixa de lenços bordados. Era o Natal de 1997. E a doença do seu pai progredia rapidamente. Quando ela lhe ofereceu a caixa dos lenços, ele estabeleceu com ela um interessante diálogo. Só usarei estes lenços, minha filha, porque são caros, em ocasiões muito especiais, em ocasiões que terão que ser muito importantes. A filha abraçou o pai, quase em jeito de despedida, e disse-lhe chorosa: Pai, você sempre esteve presente quando eu precisei. E ele falou em cima da voz dela: e sempre vou estar. Só que, minha filha, de maneira diferente. Mas confie em mim. 10 dias depois, ele partiu. E Cheryl começou a sentir muita falta dele. 2 meses mais tarde, desanimada, saudosa, triste, chorosa, ouviu algo inédito da sua irmã. A irmã disse-lhe: conversa com o pai. E ela ficou muito admirada: mas vou conversar como? O pai partiu. Contudo, esta afirmativa da irmã ficou na sua mente. E ela começou a passear na sala, para trás, para a frente, de um lado para o outro, e abriu a sua alma. Oh, paizinho, sei que você está num lugar melhor. Acredito nisso, especialmente graças ao que me ensinou. Mas sinto tanto a sua falta. Eu só queria saber se você está bem. E dispôs-se a ouvir a resposta. Mas somente silêncio. Ela queria mais. E começou a chorar. Agora soluçava alto. Sentia uma enorme tristeza percorrer-lhe o corpo todo. Decidiu sentar-se no sofá e, ao fazê-lo, reparou num lenço entalado nas almofadas. Era um dos lenços, daqueles lenços caros que ela oferecera ao pai. Como é que foi parar ali? De repente ela entendeu. Era uma ocasião muito especial. E o pai estava usando o lenço conforme lhe prometera. Afinal, ele estava invisível, mas não estava ausente. Ela agora percebeu o recado. O seu pai, estava bem. A alma borboleta libertara-se do corpo casulo. E recordamos ainda uma outra passagem também muito curiosa, citada por um médico oncologista, o Dr. Rogério Brandão. Este médico, calejado por longos 29 anos de atuação profissional, com toda a vivência e experiência que o exercício da medicina traz, afirma que cresceu muito e se modificou muito com os dramas vivenciados pelos seus pacientes. Afirmou ele, dizem, a dor é quem ensina a gemer. Nós não conhecemos a nossa verdadeira dimensão, até que, apanhados pela adversidade, nós descobrimos que somos capazes de ir muito além.
Descobrimos uma força mágica que nos ergue, nos anima e, não raro, descobrimos-nos consolando aqueles que vieram para nos confortar. No início da sua vida profissional, o Dr. Rogério sentiu-se atraído para tratar crianças. Entusiasmou-se muito com a oncologia infantil. Tinha um carinho muito grande por crianças. Segundo ele, elas enternecem-nos e surpreendem-nos com as suas maneiras simples e, sobretudo, diretas de ver o mundo. As crianças não usam de meias verdades. Ouçamo-lo. Nós, os médicos, somos treinados para nos sentirmos deuses, só que não somos. Mas há um sentimento que nos impulsiona, que nos ajuda a vencer os desafios, sobretudo a insurgirmos-nos contra a morte e a tentar ir sempre mais além. Porém, se mal doseado este sentimento, será de arrogância e prepotência, o que não é bom. Quando perdemos um paciente, voltamos à terra, experimentamos o fracasso e os limites que a ciência nos impõe e então entendemos que não somos deuses. Somos forçados a reconhecer os nossos limites. Comecei a vivenciar os dramas dos meus pacientes, particularmente os das crianças, que eu via como vítimas inocentes da terrível doença que é o cancro. Com o nascimento da sua primeira filha, ele começou a acobardar-se ao ver o sofrimento das crianças. Até o dia em que, segundo ele, um anjo passou na sua vida. Seu anjo vem na forma de uma menina já com 11 anos, demonstrando uma coragem rara, porque ela já vinha sobrevivendo à doença ao longo dos 2 anos de diversos tratamentos. Hospitais, exames, manipulações, injeções e todos os desconfortos trazidos pelos programas da quimioterapia e da radioterapia. Mas ele nunca viu o seu anjo fraquejar. Viu-a chorar muitas vezes, mas não via fraqueza no seu choro. Via medo nos seus olhinhos e viu-o algumas vezes, mas isto é humano. Além do choro, ele via que ela tinha grande confiança e grande determinação. Na altura dos tratamentos, ela entregava o bracinho à enfermeira e, com uma lágrima no olho, ela dizia-lhe: faça, é preciso para eu ficar boa. Um dia, este médico sensível chegou ao hospital de manhã cedo e encontrou o seu anjo sozinho no quarto. Perguntou-lhe pela mãe, que era a sua companhia constante, e começou a ouvir uma resposta que ele, ainda hoje, passado muitos anos, não consegue contar sem experimentar profunda emoção. Pois o seu anjo respondeu-lhe: às vezes, minha mãe sai do quarto para chorar escondida nos corredores. Ela não quer que eu veja. Quando eu morrer, acho que ela vai ficar com muita saudade de mim. Mas eu não tenho medo de morrer, doutor. Eu não nasci para esta vida. 11 anos. E o que a morte representa para você, minha querida? Foi a pergunta do médico. Olhe, doutor, quando a gente é pequena, às vezes vamos dormir na cama dos nossos pais e no outro dia acordamos no nosso quarto, na nossa própria cama, não é, doutor? É isso mesmo. E então? Vou explicar. E ela continuou. Quando nós dormimos, nosso pai vem e nos leva nos braços para o nosso quarto, para a nossa cama. Não é, doutor? É isso mesmo. Você é muito esperta. Então, doutor, um dia eu vou dormir e o meu pai, Deus, vem-me buscar.
Vou acordar na casa dele, na minha vida verdadeira. Extraordinária comparação a desta criança. Também afirmou que quando morresse, a mãe iria ter muitas saudades. E emocionado, com a garganta seca e entupida, evitando até uma lágrima, um soluço, o médico perguntou ao seu anjo: e o que significa para você saudade? O que significa, minha querida? Não sabe, doutor? Como é que o senhor não sabe uma coisa dessas? Saudade é o amor que fica. Aquela criança estava ali dizendo que existe muito mais entre o céu e a terra do que nós nos permitimos ver. É uma impensada lição, vinda de uma criança ainda por cima, portadora de uma doença tão grave. E que bom que é que existem saudades. Porque o amor que fica, muitas vezes é eterno. Este médico, após este diálogo tão curioso, ficou a afirmar muitas vezes que um anjo tinha passado por ele. Então, ao contrário de nos desesperarmos, temos é de manter a fé e confiar no reencontro. Santo Agostinho, o bispo de Hipona, este homem extraordinário, considerado como o primeiro doutor da Igreja, ele referiu: as lágrimas evaporam, as palavras passam, mas as orações são as verdadeiras bênçãos que acompanham os que partiram. É nosso dever e nossa obrigação orarmos por todos os que nos antecedem na viagem de regresso à casa verdadeira. Pedirmos a Deus o amparo e o fortalecimento para que eles ultrapassem aquele que é um período de transição, que vai ser comum a todos nós, porque ainda estamos num patamar espiritual que precisamos deste período de transição. É este período entre os dois lados da vida. E, acima de tudo, através das nossas preces, nós fazermos-lhes sentir que nada acabou, que eles agora estão vivendo numa outra dimensão, denominada por Jesus nos Evangelhos, a casa de meu Pai. Que nunca estão sós. Que eles sintam que têm outros espíritos responsáveis, cuidando para que possam adaptar-se ao seu novo estado. Que sintam que a morte do corpo foi apenas uma janela aberta para a vida. E, acima de tudo, sentir que Jesus ama-nos e vela por nós em todas as circunstâncias. Portanto, meus irmãos, aqueles que partem, para muitos de nós que não temos a capacidade da clarividência, ficam invisíveis, mas não estão ausentes. Quantas vezes estão tão perto de nós? E mais, os afetos não se apagam. Os afetos, quando verdadeiros, não se apagam. Porque o ser humano, trazendo em si mesmo a intuição da imortalidade, o ser humano tem procurado ao longo dos tempos provar que não é apenas um amontoado de ossos e músculos. Só que às vezes mergulhamos no corpo físico pelas portas da reencarnação e grande parte dos seres passa a duvidar da vida após a morte. Sobretudo quando deixa um ser querido nas portas do túmulo e dele se afasta por um tempo indeterminado. Mas não podemos ficar apenas por isso. Podemos, se quiser, correspondermos-nos e promotarmos demonstrações de afeto. E assim, a alegria deve substituir a tristeza e, sobretudo, a saudade doentia, porque elas se irão transformar em coisa ruim, ao contrário que a esperança de um reencontro futuro nos trará a felicidade possível para vivermos com a falta. E, sobretudo, para quem buscar com sinceridade as provas da vida após a morte,
nós encontraremos na vasta literatura que fala sobre este assunto casos e casos e casos. Durante o sono, inclusivamente, nós podemos manter contacto com os seres que já partiram para a pátria espiritual. Ao contrário do que se pensa, os encontros entre vivos e mortos, entre aspas, são muito comuns, porque eles estão mais vivos do que nós. Tanto isso é uma realidade que muitos filmes, muitos livros, muitas telenovelas falam deste assunto com toda a naturalidade. Assim, o fato de sabermos que as pessoas que amamos continuam vivas no além-túmulo é verdadeiramente para nós os espíritas uma notícia consoladora. Querem ver? O velho Nathan, este homem agora já idoso, acalentara durante toda a vida um sonho. Ele gostava muito de ter sido médico, mas a vida exigiu-lhe que ele desistisse do seu sonho. E cedo, na família pobre que o acolheu na reencarnação, ele tinha que auxiliar no sustento dos seus pais, dos seus irmãos. E assim cada vez o seu sonho se foi tornando mais distante e impraticável. Muitos anos depois, passadas algumas décadas, viu uma coisa muito curiosa. Seu neto, pelo qual ele tinha um carinho especial, apresentava a mesma vontade. Só que Nathan morreu quando o menino tinha apenas 9 anos de idade. E aos 23 agora, esse neto, Kevin, mantinha o sonho sempre mais forte. Queria ser médico, curar as pessoas. Mas como é que os pais iriam pagar a faculdade? Era uma incógnita. O curso era muito caro. O seu pai era vendedor de imóveis e fazia o possível para fechar o maior número de negócios a fim que as percentagens lhe permitissem o sustento da família. E certo dia, o pai de Kevin viu no jornal local o anúncio de alguém que queria vender uma casa. Embora ele não costumasse entrar em contacto com quem anunciava essas vendas, por conta própria, com certeza para não ter que pagar comissões, mas apesar disso, não ser seu hábito, ele telefonou. E acabaram marcando um encontro. Esse encontro, ele desejava para ir reconhecer ou conhecer o imóvel e agendaram para a terça-feira seguinte. Quando Sherman, o pai de Kevin, falou com a esposa a esse respeito, ela lembrou-lhe que ele tinha um compromisso marcado anteriormente para essa altura. E ele de imediato ligou para os donos da casa e mudou a visita. Mudou a visita para um dia antes, segunda-feira, às 15 horas. Só que mais tarde, nova mudança do encontro. Agora foram os proprietários que telefonaram pedindo que ele fosse na segunda, mas não às 15, às 11, antecipando assim 4 horas. Quando chegou ao local, Sherman reparou que aquela casa tinha sido habitada pelos seus sogros, o avô de Kevin, 15 anos antes. E ele comentou isso com os proprietários. E antes que continuassem a conversa, em relação à proposta para que ele pudesse vender a casa, a campainha tocou. Era o carteiro. E ele ouviu o casal informar em voz alta ao carteiro, dizendo que não, ninguém com esse nome, Nathan Stein, mora aqui. Sherman levantou-se rápido da cadeira e gritou: "Era o meu sogro!" Com as devidas explicações ao carteiro, conseguiu que a carta lhe fosse entregue, mediante a assinatura de recebimento. Era um ofício de um banco, a respeito de uma conta corrente em nome de Nathan, o avô. Dizia que tal conta seria fechada em breve, se ninguém a viesse reclamar,
pois estava sem movimentação há muitos anos. Ele ficou muito intrigado e perguntou, mas qual o valor? 15.000 dólares. Naquela época era muito dinheiro. Sherman, sua esposa e seu filho tiveram de imediata certeza. Fora o avô, o falecido, entre aspas, que de alguma forma do mundo espiritual fizera esforços para que ele estivesse lá naquele momento. Não na terça, não na segunda às 15, mas na segunda às 11, porque era a hora que ia passar o carteiro. Foi levado até lá no momento certo, disse Sherman para a sua esposa e para o seu filho. O meu sogro desejava que o seu neto tivesse o dinheiro para pagar pelo menos as propinas do primeiro ano da faculdade. E a filha, a mãe de Kevin, tem certeza absoluta que seu pai sempre cuidou dela e, pelos vistos, continua cuidando. A morte de forma alguma rompe os laços do amor. Da espiritualidade, os nossos amores prosseguem velando por nós. Pais esmeram-se no cuidado aos filhos que deixaram encarnados. Filhos, esposos, amigos têm os olhos voltados para nós, continuando a abençoar-nos com o seu afeto especial. Com os imortais, com a espiritualidade imortal, nós aprendemos que os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível. Sentem-se ditosos com as nossas alegrias, com os nossos males, quando não os suportamos. Se não os suportamos resignadamente, eles também sofrem, porque eles sabem que não sofrendo resignados, nós não teremos nenhum benefício por essas dificuldades. Eles compadecem-se dos nossos sofrimentos, como nós nos compadecemos dos sofrimentos dos nossos amigos. Assim, os bons espíritos levantam-nos o ânimo no interesse do nosso futuro. Os parentes e amigos que nos precederam nesta grande viagem votam-nos, continuam-nos a votar afeição, protegem-nos como espíritos, de acordo com o poder de que disponham. Sabemos que não têm todos o mesmo poder, porque esse poder é resultado daquilo que seja o seu merecimento espiritual, como também o nosso merecimento é do mesmo modo. Eles, como nós, são muito sensíveis aos sentimentos do amor e da afeição. Nós, os espíritas, somos cristãos e aprendemos com Jesus que a morte não existe. Assim, os nossos mortos não estão mortos, nem dormem. Cumprem tarefas, estendem as mãos auxiliando aos que permanecem ainda aqui no casulo carnal. Prosseguem no seu autoaprimoramento, construindo e reformulando o mundo íntimo, na disciplina das emoções, e continuam a amar-nos. A mudança de estado vibratório não lhes rouba os sentimentos, sobretudo os bons sentimentos, cultivados na etapa terrena que estiveram junto conosco. Só que os espíritos libertos vivem no mundo espiritual, tanto quanto estão ao nosso lado. Muitas vezes dizendo-nos da sua própria saudade e do seu amor. Então curvemo-nos, todos, sem exceção, à majestade da lei divina e, sobretudo, oremos, porque a prece é perfume de flor que se eleva sempre e funda abraços e beijos a saudade e o amor. Para os nossos afetos que partiram para o mundo espiritual, a melhor conduta nossa é a lembrança das suas virtudes e dos seus atos bons, dos momentos de alegria vividos juntos, a prece que lhes refrigera a alma e lhes fala dos nossos sentimentos. E esta é a grande verdade que deve nortear os nossos sentimentos e dar-nos verdadeira esperança para os dias do futuro. Os afetos não se apagam quando são verdadeiramente sentidos e vividos em plenitude.
duas coisas que não esqueceremos mais. Eles estão ausentes, aliás, estão invisíveis, mas não estão ausentes. E os afetos não se apagam. Pela vossa atenção, muito obrigado.